As drogas, elas, por definição, elas ultrapassam essa barreira. Porque se a gente tem alguma alteração de percepção de realidade, significa que elas têm que ter alguma ação no cérebro. E essa ação é exatamente atravessando essa barreira. Ou seja, diferente de outros prazeres imediatos e coisas que não envolvem uma molécula que vai alterar estruturalmente o seu cérebro, essas drogas elas têm esse potencial. O último relatório que a ONU fez sobre o consumo de drogas diz que em 2022, mais de 292 milhões de pessoas consumiram algum tipo de substância, um crescimento de cerca de 20% em relação à década anterior. E é visível de que cada vez mais o consumo de drogas tem aparecido não só nas conversas médicas, como também na mídia em geral, e principalmente os efeitos negativos do consumo da droga, né? A gente tem aí exemplos clássicos, não apenas de morte de pessoas famosas, mas também todos os efeitos negativos que isso causa. Mas se nós conhecemos todos esses efeitos negativos do uso de substâncias, por que o ser humano ainda continua indo atrás disso? Nossa, começou com uma pergunta bem profunda, né, cara? Assim, é uma pergunta filosófica, uma pergunta psicológica, talvez. É difícil responder, mas, assim, uma coisa é clara, né? O ser humano sempre buscou alterar a sua percepção da realidade. Uhum. Então, o problema de drogas que você citou bem, que vem piorando, e aí, enfim, depois a gente vai discutir por que tá piorando, todos os aspectos ligados a essa evolução, mas uma coisa não dá para negar é que sempre existiu esse problema. Então, todas essas drogas que estão aí, todas não, né? Que existem drogas novas também. Mas a maioria das drogas que tá aí hoje, elas já estavam lá atrás, há milênios atrás, há séculos atrás. Então, assim, uma das coisas que o ser humano faz, um dos caminhos que ele segue é o de alterar a sua própria percepção da realidade. Por que ele faz isso? Cara, é difícil. Sofrimento humano é sempre muito grande. Essas drogas trazem alívios de curto prazo e problemas em longo prazo, em vários aspectos. Elas geram sensações prazerosas no curto prazo, apesar dos problemas de médio e longo prazo que elas causam. Enfim, a gente sabe que a gente já falou algumas vezes, né, que um dos grandes desafios que nós temos sempre é a gente abandonar certos prazeres de curto prazo, prazeres imediatos, para ter ganhos no futuro. Isso vale, por exemplo, para alimentação. Você pode ter mais prazer comendo sorvete, cara, mas você vai ter problemas de longo prazo se você exagerar. Vale para atividade física, vale para organização financeira, né? É melhor, né? Você tem mais prazer se você gastar o seu dinheiro agora. Mas se você gastar o seu dinheiro todo, você vai ter problema no futuro. Então, acho que a droga é o oposto disso. É o oposto, não, na verdade, é quase a mesma coisa, né? É algo que você usa que gera um prazer orgânico imediato no ser humano, mas que deixa problemas, né? Você vai herdar problemas desse comportamento. Então, para mim, é meio que mais do mesmo em relação ao grande desafio do ser humano de, cara, a gente sempre vai buscar o prazer imediato, a gente sempre vai se afastar do esforço imediato. A gente vai buscar o prazer e vai se afastar do desconforto, do esforço. E em alguns momentos, o seu prazer imediato vai se alinhar com o seu benefício de longo prazo. Aí é ótimo. Pô, se você tem prazer imediato e você vai ter ganho no longo prazo, ótimo. Só que na maioria dos casos é o contrário. Normalmente, o prazer imediato vai te levar, inclusive, por você ter prazer imediato, você tem uma chance grande de ter um comportamento compulsivo em relação a esse prazer, né? Se fosse desconfortável, você não teria comportamento compulsivo. Você só tem comportamento compulsivo de algo que em algum momento, pelo menos, te deu o prazer imediato. E eu acho que as drogas se encaixam nisso e é um comportamento milenar que agora tá se acentuando. Exato, e também tem um pouco de relação com esse combustível do ser humano que é a recompensa em si, né? A gente sempre tá atrás de uma recompensa, seja ela uma recompensa mais cedo ou mais tarde. Agora é óbvio que se eu consigo adiantar essa recompensa, a gente sempre vai querer ela ao detrimento da coisa que a gente vai receber lá na frente. A gente já falou isso sobre emagrecimento, a gente já falou isso sobre vida financeira, sobre qualquer outra coisa. Agora, se eu busco um prazer especificamente, uma sensação que eu consigo imediatamente no consumo de uma droga, é bem provável que aquilo vai não só influenciar o que eu quero naquele momento, como também vai condicionar, vai causar uma plasticidade que a gente tem dentro do nosso organismo de eu querer cada vez mais aquilo. E é o momento em que a gente, nesse momento também começa a surgir uma tendência de cada vez mais precisar de
uma quantidade maior para eu poder ter o mesmo prazer e, ao mesmo tempo, uma incapacidade de sentir prazer sem aquela droga, que é o que a gente passa, por exemplo, da tolerância e da dependência, né? Eu acho que aí entra um aspecto fundamental que as drogas, né? Quando a gente fala de droga, a gente está falando de uma droga que tem uma ação no nosso cérebro, ou seja, é uma droga psicoativa. O nosso cérebro ele tem uma proteção que a gente chama de barreira hematoencefálica, que é uma barreira que separa os nossos vasos sanguíneos do nosso cérebro. Então, várias substâncias, várias moléculas, elas circulam no nosso sangue pelas nossas artérias, veias, capilares, etc. Mas eles não atravessam essa barreira, ou seja, eles não entram no cérebro, é uma proteção ao nosso cérebro. As drogas, elas, por definição, elas ultrapassam essa barreira. Porque se a gente tem alguma alteração de percepção de realidade, significa que elas têm que ter alguma ação no cérebro. E essa ação é exatamente atravessando essa barreira. Ou seja, diferente de outros prazeres imediatos e coisas que não envolvem uma molécula que vai alterar estruturalmente o seu cérebro, essas drogas elas têm esse potencial de alterar de uma forma mais perene. E aí é o que você falou, isso pode gerar tolerância, que é essa coisa de você precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Isso pode gerar dependência, que no sentido de que se você parar de usar, você vai ter uma síndrome de abstinência. Então, tem drogas com síndromes de abstinências gravíssimas, e bastante intensas. Então, é um hábito que, ao você cair nele, é muito difícil sair. Então, assim, é mais grave ainda do que várias outras dificuldades de essa coisa que a gente falou de curto prazo pro longo prazo. Nesse caso das drogas, é um caminho que muitas vezes, não vou falar que é sem volta, mas muitas vezes a volta é muito difícil, muito mais difícil que a ida. Com certeza, a volta do caminho das drogas é sempre muito mais difícil do que a ida. Perfeito. E a gente sempre gosta de falar aqui sobre os impactos, por exemplo, da vida moderna e até mesmo dos hábitos que a gente desenvolveu, tanto com o avanço tecnológico, o avanço do convívio, a mudança da sociedade como um todo, tiveram, por exemplo, no aumento de algumas condições. E a gente vai falar um pouco disso também com as drogas. Mas ao mesmo tempo que a gente observa um aumento no consumo de drogas, a gente observa também o surgimento de cada vez drogas mais potentes, ou seja, drogas alteradas de forma laboratorial para que elas tenham um efeito maior dentro dos indivíduos. E, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui sobre drogas. Dentro da medicina, a gente usa o termo droga para falar tanto de drogas ilícitas, até mesmo como medicamentos. Cada vez mais a gente observa o uso indiscriminado de medicamentos, principalmente aqueles que são os psicofármacos, né, que têm uma ação nessa barreira hematoencefálica que você falou. Eles têm sido utilizados quase que de forma recreacional pelas pessoas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do que você acredita que seja os grandes efeitos da sociedade moderna, de como a gente evoluiu e o que isso tem em relação com o aumento do consumo de drogas. Eu acho que primeiro, em termos de modo de produção da sociedade, né, uma sociedade materialista e, cara, se você for pensar, se você tem uma empresa, o seu objetivo é vender cada vez mais. Se você quer vender cada vez mais o seu produto, o ideal é que seu produto seja um produto que gere um comportamento compulsivo. E o que gera mais o comportamento compulsivo do que uma droga psicoativa? Então, assim, na verdade, isso aí é um reflexo dos vendedores, sejam vendedores empresas de fato formais, no caso das drogas lícitas, álcool, cigarro, ou mesmo remédios que são usados e que têm esse potencial também de dependência, buscando medicações cada vez mais, drogas cada vez mais que tenham esse apelo. E, obviamente, os vendedores de drogas ilícitas, né? Os vendedores de drogas ilícitas, eles têm uma barreira moral muito menor, né? E o cara já tá fazendo algo ilícito. Sim. Então, para ele, é claro que eles vão buscar sempre drogas cada vez mais eficazes no seu papel de tornar a pessoa dependente. Então, drogas que geram mais prazer imediato, drogas que geram mais dependência, drogas que realmente sejam mais eficazes em dar dinheiro para quem está vendendo. Então, assim, esse é o princípio, na minha visão, que está fazendo com as drogas melhorem. Assim como o nosso celular melhora, as drogas estão melhorando, que é uma maneira de atender melhor ao público consumidor. Só que o problema é que o público consumidor ele está olhando para o imediato. Então, ele quer o prazer imediato. Agora, se aquele prazer imediato maior vai também gerar um problema maior para ele no futuro, aí é uma outra questão. Aí é uma questão de que a gente precisa regular de alguma forma isso, né? Seja a própria pessoa regular sabendo, que é o ideal, né? A pessoa saber que ela não deve, seja, aí já é uma questão mais
política, mas seja uma questão de, cara, da sociedade falar, pô, não dá, porque essa substância, ela gera uma dependência tão forte que tá atrapalhando a sociedade como um todo. Então, assim, é um reflexo do nosso modo de produção e também até um pouco dessa questão, cara, da ultramedicalização da sociedade, né? Sim. Uma sociedade ultramedicalizada, ela fica mais próxima, né, de você usar, por exemplo, um psicofármaco de abuso. Você começa usando o Rivotril, e aí quando você vê, você tá com uma dependência muito grande em benzodiazepínicos, tendo que aumentar a dose, quando você vê, você tá tomando muito benzodiazepínico. Da mesma forma, uma pessoa pode começar tomando Venvance, por exemplo, tratando um TDAH, seja um TDAH verdadeiro, um TDAH nebuloso, mas começa a tratar isso, aí começa a ter insônia, aí começa a usar um remédio para insônia. Então acho que é um efeito dessa sociedade ultramedicalizada e de uma sociedade que não tem freios morais no sentido de, cara, precisamos vender o máximo possível os nossos produtos. No caso da droga, a melhor droga possível é aquela droga que gera maior prazer e, portanto, gera também maior dependência. Perfeito. E também tem a própria questão do avanço tecnológico, cada vez faz com que a gente tenha um certo isolamento das pessoas. Esse caráter mais competitivo faz com que as pessoas queiram não só desempenho, mas também fugir, às vezes, de uma certa responsabilidade. Tudo isso eu acredito que aumenta a tendência com que as pessoas busquem a utilização de alguma droga. Só que de forma também interessante, mesmo que a gente fale isso mais na vida adulta, né, durante um momento ali mais laboral, em que a gente quer desempenho e tudo mais, é também relevante o número ou aumento do consumo de drogas em adolescentes. A gente sempre teve ali a adolescência, né, essa imaturidade dentro do consumo de drogas, mas a gente tem observado um crescimento importante, principalmente do uso pesado de drogas nessa faixa etária. O que você consegue trazer sobre isso e quais são os efeitos, por exemplo, de condições como o vape dentro desse aumento do consumo? Eu acho que o vape ele ilustra bem porque ele é uma droga com marketing para adolescente, né? Uhum. Se você for ver, o vape, enfim, ele é um pendrive, basicamente, né? Um Sim. cigarro eletrônico, então uma coisa que o adolescente está muito acostumado, né? Não, pendrive hoje em dia ele já não usa mais, né? Exato. Mas ele está acostumado a coisas eletrônicas. Sim. E é uma coisa muito fácil, é uma coisa que muitas às vezes tem um sabor, né, diferente, um sabor, sei lá, sabor de morango. Do mesmo jeito que tem as balas de morango, né? São coisas feitas para as crianças e para o adolescente. O vape, ele diminui a barreira de entrada, digamos assim. Ele cria um produto com a cara do adolescente. E, cara, a verdade é que o início de uso de drogas normalmente se dá na adolescência, né? Sempre se deu na adolescência. O problema é que agora, como está aumentando na adolescência, está aumentando a população em geral também. Então são esses vendedores de droga utilizando as ferramentas de marketing que eles têm. No caso do vape, é a partir do produto. Existe também marketing no sentido da cultura. Muitas vezes a cultura, ela cultua as drogas. A gente Sim. vê isso, seja em música, em artes, enfim, Até pessoas... mesmo na religião, em algumas específicas, né? Elas são utilizadas como meio... Aí eu acho que a religião é um pouco diferente, que a religião é realmente num ritual específico, ela não vai promover a droga de abuso. Pelo menos que eu saiba, não conheço esse tipo de coisa. Mas no caso da música, por exemplo, muitas vezes é isso, é uma cultuação do uso de drogas. É uma apologia. E assim, é óbvio que todos nós somos vulneráveis à propaganda, marketing. Se não fôssemos, as empresas não gastariam milhões e milhões em marketing. E mais do que todos nós, os adolescentes são muito vulneráveis a marketing. Então está sendo feito marketing, seja com produto, como é o caso do vape, seja com música, seja também a partir de pessoas opinando sobre, por exemplo, no caso da maconha, que eu acho que é um exemplo também bastante claro de um marketing positivo sendo feito, né? E aí eu acho que é importante nesse episódio todo as pessoas entenderem que não é um julgamento moral. Depois a gente pode fazer um julgamento, na verdade, de legalização ou não de certas drogas, mas a ideia não é nem um julgamento moral e, por enquanto, a gente não está nem falando de legalização ou não. Mas, a partir do momento que você começa a fazer um marketing de que tal substância, no caso a maconha, ela não tem efeito negativo, ela é inócua, você começa a misturar, por exemplo, conceitos, pegando verdades do tipo, maconha tem possivelmente substâncias que possuem efeito positivo para determinadas doenças. Isso é real.
Isso é real. O canabidiol ele pode ser usado em várias doenças que está sendo estudado. Então, epilepsia é um caso, pacientes estão usando quimioterapia é outro caso. Então, tem possíveis aplicações médicas reais. Agora, a partir daí, você fazer o salto lógico de que a maconha é um remédio, aí isso é falso. Isso é simplesmente falso. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a distorção da realidade que faz o marketing de certas substâncias que são, de uma maneira geral, deletérias aos seres humanos e especialmente aos adolescentes. E até quando a gente usa a comparação, né? Muitas vezes a comparação ela é utilizada para ratificar que aquilo é menos. A gente tem um efeito melhor utilizando aquilo do que outras coisas, que é o caso do vape. Poxa, não, é melhor você usar o vape aqui do que o cigarro comum. É melhor você usar aqui a maconha do que o cigarro comum. Então, essa utilização ali de comparações é algo que muitas vezes acaba validando a utilização de uma coisa que a gente sabe que tem efeito deletério a longo prazo, mas que ao mesmo tempo pode sim ser um pouco mais leve do que outra e a gente vai chegar a discutir isso um pouco mais.